Olá, você está assistindo ao Drafters, um videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Eu sou Bruno Loitzinger, editor do Projeto Draft, e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto difícil, delicado e, ao mesmo tempo, muito negligenciado aqui no Brasil. Eu estou falando sobre os direitos de fim de vida e, mais especificamente, sobre a morte voluntária assistida. Em outubro do ano passado, a morte do poeta carioca e imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, chamou a atenção do país pela forma como ela ocorreu. Aos 79 anos, sofrendo com mal de Alzheimer, Cícero decidiu tomar as rédeas do seu fim. Ele viajou a Zurique, na Suíça, onde se submeteu a um procedimento de morte voluntária assistida, um direito ainda negado aos brasileiros aqui no país. Ao alongar a existência contra a vontade do indivíduo, não o estamos obrigando a viver, estamos obrigando-o a sofrer. Essa citação não é de Antônio Cícero, mas sim de um livro que acaba de sair, O Dia em que Eva Decidiu Morrer, escrito por Adriano Silva, fundador do Projeto Draft, e publicado pela editora Vestígio. A obra mapeia o cenário da morte voluntária assistida pelo mundo e traz histórias de pessoas que, em decorrência de doenças incuráveis, se viram presas em seu próprio corpo, sofrendo sintomas incapacitantes que as levaram a buscar o direito de morrer com autonomia e dignidade. De quebra, o livro levanta questões cruciais. Por exemplo, a vida é um dever ou é um direito? Se a vida pertence ao indivíduo, por que cabe ao médico decidir e ao Estado legislar sobre o destino de alguém que sofre sem esperança de cura? Nosso convidado de hoje é o próprio Adriano Silva. Ele tem 54 anos, nasceu e cresceu no Rio Grande do Sul, viveu em São Paulo e desde 2019 mora no Canadá. Além de jornalista, escritor e empreendedor, Adriano agora é vice-presidente da Eu Decido, uma associação sem fins lucrativos que defende a autodeterminação e o direito de morrer. Bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Eu acho que é importante a gente começar definindo conceitos. Eu queria que você explicasse, primeiro, o que é morte voluntária assistida? É o mesmo que eutanásia? Esse termo ainda é válido? E qual a diferença entre a MVA e o suicídio comum ou irracional, como você se refere no livro? E por que essa diferença importa? E muito. Muito legal. Acho que a gente começa já definindo terminologias, né, que são comumente ali confundidas pelas pessoas. A morte assistida, ela parte desse pressuposto da autodeterminação, né, do direito à pessoa de, da mesma forma que ela toma milhões de decisões soberanas e autônomas a respeito da sua vida, tomar mais uma, que é como essa vida vai terminar em casos em que a gente tem uma situação de um sofrimento muito intenso ou de uma dor insuportável. E a morte assistida, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser uma morte assistida auto-administrada, quando a pessoa, né, próprio paciente, a própria pessoa administra em si a substância letal, sob a supervisão médica, com a ajuda, portanto, né, desse entorno que torna essa morte segura, indolor e rápida. E também a morte assistida pode acontecer de forma administrada por terceiros. Nesse caso, é quando a pessoa, por uma incapacitação ou por uma preferência, ela pede que alguém administre nela essa substância letal. E no território, no terreno da morte assistida, nós não estamos falando, e foi muito bom você colocar isso, nós não estamos falando aqui do suicídio comum ou do suicídio irracional, que nós também poderíamos chamar de morte desassistida, que é quando uma pessoa em desespero acaba tomando uma decisão unilateral e muitas vezes irrefletida, acaba cometendo um ato de violência contra si mesma, né? Eh, e esse tipo de ato é alguma coisa em relação à qual nós temos que ter uma outra discussão, né? Tem um outro, é uma outra
realidade. Nós precisamos estudar, conhecer, acolher essas pessoas, né? Nós precisamos quebrar o tabu também a respeito do suicídio comum ou do suicídio irracional, mas, inclusive porque na maioria das vezes não dá certo essa tentativa e a pessoa acaba sobrevivendo com ainda mais sequelas, com ainda mais problemas, né? Então, o que a gente está falando aqui, para ficar bem claro, no território da morte assistida, nós temos três grupos de pessoas. A gente está falando aqui de pessoas que têm uma doença terminal ou incurável. Nós estamos falando de pessoas que têm alguma incapacitação grave e irreversível, e nós estamos falando também de pessoas que têm um padecimento muito grande por conta de um envelhecimento muito avançado. Então, quando a gente fala em morte assistida, nós estamos falando basicamente em pessoas que já estão num estágio bastante avançado da vida, pessoas de mais idade, ou que estão além da possibilidade de ajuda da ciência médica. Queria primeiro dar um passo atrás. Como você se aproximou desse tema? Eu sei que quando veio a notícia da morte do Antônio Cícero, eu tenho a impressão que você já estava com o livro bem adiantado, certo? E o que você pode compartilhar sobre como foi, o processo de pesquisa e escrita desse livro? Eu tive o privilégio de acompanhar de perto a história da Eva, essa filósofa brasileira que sofreu um AVC brutal. Ela tinha 70 e poucos anos, uma vida independente, uma vida de muita autonomia, né? Uma filósofa, uma pesquisadora, uma acadêmica. E esse acidente, ele foi muito cruel com a Eva, porque ele retirou dela todas as condições, as características que ela considerava essenciais para continuar vivendo. Ela deixou de poder ler, ela deixou de poder se comunicar com a clareza, com a precisão que a profissão dela requeria, né? Ela deixou de de poder fazer uma série de coisas que davam um sentido à vida dela. E a Eva então decidiu que continuar daquele jeito não fazia sentido para ela. É, e eu tive acesso à história da Eva e também à história contada pelo filho da Eva, que é o Guido, e assim eu me tornei, digamos, o biógrafo, né, da Eva, ao escrever esse livro aqui, que é O Dia em que Eva Decidiu Morrer, né, uma reflexão sobre autodeterminação e direitos de fim de vida, histórias reais de pessoas que decidiram ir embora quando viver se tornou um martírio. Esse livro sai publicado agora em março de 2025 pela editora Vestígio. Esse livro ele conta pela primeira vez a história de uma pessoa brasileira que foi até a Suíça exercer o seu direito à morte digna, e pela primeira vez também ele conta a história completa, a jornada completa dessa pessoa, desde o acidente que inviabilizou a vida dela até o último momento dela na Suíça, né? Então tem todo um bastidor ali de como que ela foi evoluindo essa decisão, é, como que ela foi amadurecendo, né? Essa questão também em relação à própria família, em relação aos amigos, enfim, como é que ela chegou a optar pelo encerramento da sua vida naquelas condições que não lhe serviam. Mas além da história da Eva, que dá eixo a esse livro, eu também reúno aqui histórias de outras pessoas em outros países que acabaram nesses lugares sendo histórias muito importantes, que acabaram inclusive gerando alteração na legislação desses lugares por conta de terem sido casos muito exemplares, né, de pessoas que foram inclusive à justiça buscar o seu direito de não sofrer. Que no fundo o que a gente está falando, e quando a gente fala em morte assistida, nós estamos falando aqui de qualidade de vida. Esse é um ponto muito importante, né? Não é um assunto lúgubre, não é um assunto ali que tem um foco na morte. A morte é inevitável. O que a gente está falando aqui quando a gente fala em morte assistida é como garantir qualidade de vida, bem-estar aos indivíduos até o último momento, porque ninguém pode ser obrigado a ter uma morte pavorosa, ninguém pode ser obrigado a ter um processo de morte diferente daquilo que ela gostaria de viver.
E é essa a situação que nós temos hoje no Brasil ainda, uma situação de um país onde morre-se muito mal. O Brasil é um campeão em pesquisas internacionais como um dos piores lugares do mundo para se morrer, e é uma realidade contra a qual todos nós deveríamos trabalhar. Bom, você falou justamente como, no Brasil a morte voluntária assistida não existe, não é uma realidade. Eu queria saber, pegando esse gancho, exatamente, eu sei que ela é permitida em apenas alguns poucos países e há distinções entre as regras locais, né. Você pode dar um panorama geral desse cenário, assim, quais são os países, onde ela é permitida, quais são as legislações mais avançadas e, sobretudo, também quais são os critérios principais que se aplicam à morte voluntária assistida? De uma forma bem ampla, jurisdições onde nós já temos algum tipo de decisão favorável à morte assistida, nós estamos falando aí de 21 países. 21 países, sendo que aí nós temos desde a Suíça, que desde 1942, por uma brecha no Código Civil aprovada naquele ano, né, a Suíça se tornou um lugar que não pune a morte assistida e nem o auxílio que essa pessoa possa receber na sua decisão de deixar de viver. Então, a Suíça aí é um lugar também, um dos únicos países do mundo que oferece essa possibilidade a cidadãos de outros países, né? Depois nós tivemos ali a entrada da Holanda, da Bélgica, de Luxemburgo, na virada dos anos 90 para os anos 2000. Mais tarde nós tivemos a entrada do Canadá, em 2016, e aí depois a Espanha, nós tivemos Portugal. Quer dizer, hoje nós temos vários países que já têm uma legislação própria aprovada e um procedimento já regulado, normatizado nesses países. Mas nessa conta dos 21 países, tem alguns, estamos falando aí de 4, 5, 6 países, que já tem uma votação na Câmara dos Deputados favorável, mas que ainda precisa ser de uma legislação no Senado, ou que tem uma decisão judicial, ou seja, a Suprema Corte deu a algum indivíduo ou alguns indivíduos o direito de morrer sem sofrimento, mas isso ainda não virou legislação e isso ainda não foi normatizado. Mas se você pegar de uma forma ampla, nós estamos falando aí de 21 lugares no mundo que deram algum tipo de passo em direção a assegurar às pessoas os seus direitos de fim de vida, a sua autonomia no fim da sua existência. Tenho a impressão que, em relação aos nossos vizinhos, tem pelo menos 2, né, Colômbia e Equador nessa lista, confere? Aqui na América Latina, a gente tem a Colômbia, que desde 97 teve uma decisão judicial favorável, também, que é sempre, quase sempre começa assim, é uma pessoa que vai buscar na Suprema Corte do país, não tem legislação, né, o corpo médico não está preparado para essa conversa, quer dizer, é uma situação muito parecida com a do Brasil, mas uma pessoa vai buscar o seu direito de dizer o seguinte: olha, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor todo dia e eu não quero ser obrigado por lei a continuar sofrendo, a continuar com esse desespero. Então essa pessoa vai à Suprema Corte, a Suprema Corte abre essa exceção, digamos, né, é uma decisão judicial que não está ainda no parlamento, que ainda não é lei, mas que isso desenrola a partir daí uma série de ações que terminam numa legislação. Então a Colômbia foi pioneira na América Latina em 1997. Recentemente tivemos no Equador uma decisão semelhante, e também tivemos no Peru uma decisão semelhante. O Uruguai também é um país que está próximo de dar um passo em relação ao acesso a esse direito, mas ainda não está na conta desses 21 países aí. E nós temos ali na Europa alguns países importantes que agora começaram a se mover, né? Quer dizer, Inglaterra aprovou em primeira instância uma legislação, a França aprovou em primeira instância uma legislação, a Itália, na região da Toscana, já tem uma jurisdição favorável. Então, quer dizer, o mundo começa, né, nos Estados Unidos nós temos 11 estados, 11 dos 50 estados americanos já têm também legislação própria. Então, começa-se ali a se mexer. A Alemanha já tem uma decisão judicial da Suprema Corte, ainda não é uma legislação, mas é uma decisão judicial importante. A Áustria já tá dentro. Então, começa a haver uma popularização da ideia que as pessoas não devem ser obrigadas a morrer de uma maneira que não seja aquela que elas desejam para si.
Eu queria entender, primeiro em termos práticos, assim, como ocorre esse procedimento, né, quais são as principais organizações responsáveis, por colocá-lo em prática, e também, pensando no caso do Brasil, quais seriam as melhores opções, então, para uma pessoa brasileira que está agonizando com uma doença sem chance de cura, e que deseja buscar um procedimento de morte voluntária assistida para abreviar o seu sofrimento. Inclusive ele ou seus familiares, ele, ela, né, ou seus familiares correm risco de sofrer algum tipo de sanção? Hoje, no Brasil, esse direito não está assegurado, né. Hoje o Brasil tem um avanço importante, né, se a gente pensar, assim, em termos históricos, você tem 3 formas de tratar o o sofrimento humano, né, seja ele psíquico, seja ele físico, né, pessoas que estão ali, em agonia, né. Você pode seguir pela obstinação terapêutica, pelo caminho da distanásia, ou seja, segue o tratamento que a medicina tradicional, eh, te oferece, até o final, e está tudo certo se esse for o caminho que a pessoa decidir para si. Eu quero fazer de tudo para que esse organismo continue vivo, né. Você tem essa possibilidade, esse é o caminho, eh, ortodoxo, digamos assim. Mas você pode também pensar da seguinte maneira: o tratamento vai me fazer mais mal do que a própria doença. Eu vou sofrer muito mais nesse caminho da obstinação terapêutica, do tratamento fútil, muitas vezes, de acordo com dependendo da situação da pessoa, vou sofrer muito mais seguindo por esse caminho do que se eu optar, por exemplo, por recusar o tratamento, né? Quer dizer, e isso já, essa segunda possibilidade já existe no Brasil. Você pode recusar o tratamento, você pode interromper o tratamento, isso é direito da pessoa, e você pode entrar aí no terreno da ortotanásia, que é o território do paliativismo, dos cuidados paliativos. E é uma medicina muito mais humanizada, uma medicina que leva muito mais em consideração o bem-estar do paciente, o alívio da pessoa diante da doença. Mas existe uma terceira possibilidade, que é dizer o seguinte: eu não quero esperar pelo tempo natural dessa morte. Eu não aguento mais. Chega. Eu quero ir embora agora. Tudo que eu tenho pela frente é dor e sofrimento. Por mais que os cuidados paliativos estejam tomando conta de mim, eu não quero ter que passar por esse processo. Aí entra a morte assistida. Eu quero que a medicina me ajude a ir embora. Eu quero que a medicina me ajude a partir de uma forma segura, de uma forma humanizada, de uma forma rápida, de uma forma indolor. Porque muitos pacientes, mesmo em cuidados paliativos, com todas as benesses que o paliativismo oferece, continuam sofrendo. Uma dor que pode ser física e uma dor que pode ser psicológica, por estar passando por aquele processo. Então, o que nós estamos falando aqui é abrir uma terceira página nesse cardápio e oferecer essa possibilidade para cada pessoa, para que cada pessoa possa decidir como vai lidar com o seu infortúnio, como vai lidar com a sua doença, como vai lidar com a sua terminalidade. Isso não pertence ao Estado, isso não pertence à religião, isso não pertence ao médico. Essa decisão pertence única e exclusivamente à pessoa que está sofrendo. Por isso, inclusive, nós acabamos de criar aqui no Brasil, e essa é uma grande notícia, a primeira organização brasileira que se conecta a esse movimento pelo direito à morte assistida. Chama Eu Decido. E eu gosto muito do nome com o qual a gente batizou essa organização, porque ela expressa exatamente esse sentimento e essa ideia de que a vida pertence à pessoa e a mais ninguém. Então a Eu Decido, ela surge uma união de médicos, advogados, artistas, jornalistas, que pela primeira vez compõem essa associação civil aqui no Brasil, para que a gente possa começar a instruir esse debate, a organizar essa conversa e, eventualmente, a gente conseguir alterar a lei. Aí eu decido, eu sou cofundador, junto com a Luciana Dadalto, que é a presidente, uma advogada bioeticista e a maior especialista em morte assistida
do Brasil, eu tenho a honra de ser o vice-presidente da Eu Decido, a gente cria essa associação para atuar absolutamente dentro da lei, ou seja, nós somos legalistas, mas o que nós queremos lá na frente é alterar a lei. É debater com a sociedade brasileira, com os médicos, com os advogados, com os legisladores, com todas as pessoas, para que a gente crie essa consciência de que nós não temos o direito de manter ninguém em sofrimento, de que as pessoas, cada pessoa deve ter o direito de escolher o seu caminho. E o caminho pode ser o do tratamento, o caminho pode ser o da recusa terapêutica, e aí com o paliativismo, com a ortotanásia, com os cuidados paliativos, e este terceiro caminho tem que ser permitido também, que é a pessoa dizer, meus amigos, eu não aguento mais, chega, eu fico por aqui. Você falou agora há pouco dos cuidados paliativos. No livro você cita também um instrumento, o testamento vital. O que que seria o testamento vital? Como é que ele se encaixa nessa história? O testamento vital, ele é um documento que faz parte de um pacote chamado Diretivas Antecipadas de Vontade, em que a pessoa, ela expressa o modo como ela gostaria de ser tratada pela medicina, no caso de ela não poder estar lá presente, dizendo isso de viva voz para o seu médico, enfim, para quem for tratá-la. Então, ele é um instrumento muito importante, não é muito conhecido no Brasil e todos nós deveríamos ter um testamento vital. Porque é a nossa expressão para os nossos familiares e para o corpo médico que for tratar da gente, amanhã ou daqui a 50 anos, não importa, das coisas que nós gostaríamos que fossem feitas conosco e das coisas que nós não admitimos que sejam feitas conosco. Então, assim, você vai instruir como que você quer ser ressuscitado ou não. Você admite ser conectado a um aparelho para sustentação artificial da vida? Você topa fazer hemodiálise ou não? Enfim, tem uma série de aspectos em que a pessoa instrui os seus cuidadores a respeito de como que ela gostaria de ser tratada. Este documento precisa ser cada vez mais popularizado entre nós, até para não haver dúvida lá na frente, né? Entre os nossos filhos ou mulheres e maridos e companheiros e amigos sobre, pô, mas o que que esse cara gostaria que fosse feito com ele? Ele não disse isso para ninguém, a gente não conversa isso nas famílias. A gente não conversa isso em família no Brasil. A gente não fala da morte, a gente tem medo de falar da morte, né? Então, este tabu acaba gerando esse silêncio que faz com que os processos de morte costumem ser muito ruins no Brasil, inclusive porque a gente não sabe o que cada um pensa. Então, o testamento vital ele é bacana porque a gente tem que sentar um minuto e pensar em como que a gente gostaria de ser tratado. E essas respostas, muitas vezes, a gente não tem. A gente tem que criar essas respostas, a gente tem que parar e refletir sobre isso. E muitas vezes conversar em família também, conversar com os filhos, conversar com a mulher, conversar com o marido, conversar com os pais, para que se acontecer um infortúnio, qualquer que seja ele, é, essa conversa já tenha sido amadurecida, essa conversa esteja lá, para que fique muito claro para todo mundo o que que esse sujeito quer ou não quer que seja feito com ele. No livro você afirma que as associações médicas estariam entre os principais adversários do direito à morte com dignidade, né, ou à morte voluntária assistida, inclusive nos países onde ela já é permitida, né. Ah, por que você acha que isso acontece? Quais são os argumentos aos quais os médicos recorrem, em geral, para refutar um procedimento, compassivo e desejado pelo paciente em situações em que não apenas não existe nenhuma esperança de cura, mas nem mesmo sequer uma chance mínima de uma morte rápida e indolor. A sensação que eu tenho, pelo que eu vi até agora, e eu tenho estudado bastante esse tema, é que os grandes adversários da tese da morte assistida, na verdade, são adversários da autodeterminação da pessoa. Ou seja, é sempre uma relação de poder e não se quer dar ao indivíduo a alçada de decidir ou de tomar decisões soberanas a respeito de si mesmo. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto dos médicos é que eles sentem a morte como uma derrota. E a gente também
pensa dessa maneira e a gente exige muitas vezes dos médicos. A nossa expectativa é que o médico nos salve da morte. Então tem essa ideia salvacionista, né, que gera também esse paternalismo, né, dos médicos em relação aos seus pacientes. Só que a morte é parte da vida. A morte não é uma oposição em relação ao viver. A morte é a última etapa da existência. Ela vai acontecer com todos nós. A única coisa que nós podemos fazer em relação à morte, em alguns casos, é a gente escolher como que esse processo vai se dar. Então, os médicos também precisam perceber que não se trata de uma derrota, não se trata de uma vergonha, e de que ajudar as pessoas a morrer bem, ou ajudar as pessoas a deixar de existir nos termos dessas pessoas, e não daquilo que o médico acredita, é absolutamente normal e desejado. Isso é ser profissional, isso é ser um bom médico, é não abandonar o seu paciente no momento em que ele mais precisa, mesmo que seja para deixar de viver. Sendo essa a decisão dessa pessoa, porque só essa pessoa sabe a dor que ela está sentindo, só essa pessoa sabe o seu limite em relação ao sofrimento pelo qual ela está passando. Então, quando a gente olha para os médicos e já tem uma geração maravilhosa, mais jovem, de médicos que pensam diferente disso, se trata de ter um pouco de humildade também. Que a sua posição não é de ser um semideus ou de ser um todo-poderoso, mas de ser um bom prestador de serviços médicos àquela pessoa. E aquela pessoa não pode perder a sua alçada de decidir o seu próprio destino, de decidir sobre si mesmo. Mas se você pensar, quando você tem uma posição que vem da religião, por exemplo, também se trata daquela mesma disputa de poder. A quem pertence essa vida? Quem é esse indivíduo que quer tomar uma decisão soberana, independente a respeito de si mesmo? O mecanismo é sempre o mesmo. É uma discussão de poder, de quem decide, de controle. E eu termino essa tese te dizendo que até alguns anos atrás, na Inglaterra, o suicídio era crime. E se você tentasse o suicídio e você não morresse, a pena era de morte. Isso demonstra claramente que é uma disputa de poder. Ou seja, eu, Estado, vou determinar sua morte porque você buscou a morte sem o meu consentimento. A sua vida não pertence a você, a sua vida pertence a mim. A medicina, boa parte da medicina ainda pensa assim, a religião, boa parte da religião ainda pensa assim, o Estado, boa parte do Estado ainda pensa assim. E é contra isso que nós temos que nos rebelar. E é por isso que a Eu Decido surge no Brasil para dizer: quem decide sou eu, a vida é minha, o sofrimento é meu, a dor é minha, portanto só eu posso decidir, só eu posso ter alçada para tomar uma decisão a respeito da minha própria existência e dos meus próprios limites. Eu quero toda a informação, eu quero tomar uma decisão absolutamente informada, mas essa decisão tem que ser tomada por mim e por mim apenas. Você falou desse trecho que você cita isso no livro, né, de como a tentativa de suicídio era punida na Inglaterra com a morte, né. Isso foi um trecho do livro que eu tenho que admitir que eu ri alto, assim, porque parece uma coisa realmente de Monty Python mesmo, né, que você também até cita no livro em algum momento, mas é uma coisa meio absurda, né. O livro, muitas vezes eu achei ele penoso de ler, não porque seja mal escrito, mas pelo contrário, porque justamente ele é muito bem escrito, ele traz, descrições muito vívidas, né, do sofrimento humano, em algumas vezes, mas ao mesmo tempo é um livro que flui bem também e que traz até, de vez em quando, né, essas pontas de humor, assim, né. Você falou de religião agora, e eu queria, justamente emendar com isso, né. A gente sabe que o Estado brasileiro é laico, mas sabemos também que o Brasil é um país majoritariamente cristão, e que essa religiosidade, se reflete na composição e na agenda do Congresso Nacional. Se você tivesse a oportunidade de falar brevemente com um senador ou um deputado desse perfil mais conservador, que você diria para argumentar por uma possível lei a favor dos direitos de fim de vida e da morte voluntária assistida no Brasil? Olha, eu acho que, assim, dentro de um cenário
democrático, né, e de garantia de direitos civis e de liberdades individuais, eu acho que o argumento central para a tese da autodeterminação, da garantia da autonomia de fim de vida das pessoas, é exatamente de que ninguém pode ser obrigado a sofrer por lei. Nós não podemos ter uma lei que obrigue as pessoas a sentir dor, a serem mantidas em agonia. É isso que nós temos hoje no Brasil. Nós temos um engessamento legal que faz com que as pessoas sejam obrigadas a penar, a ter mortes pavorosas, horríveis, sem alternativa. Esse é um argumento racional. Se eu tivesse que conversar com uma pessoa religiosa, eu acho que eu reproduziria talvez o raciocínio da Erika Prissig, que é a presidente da Life Circle, uma das organizações suíças que ajudam pessoas a, a terem acesso à morte digna. E a própria Érica é uma evangélica. Ela é uma cristã, é, muito religiosa, vem de uma família religiosa e continua muito religiosa. Ela é uma médica de família que se aproximou da ideia da morte assistida, primeiro como atuando no paliativismo e depois percebendo que mesmo em cuidados paliativos ainda havia muitas pessoas morrendo de forma indigna, de forma que ela não considerava humana. E um dia ela parou e se perguntou: o Deus no qual eu acredito não pode ser conivente com esse tipo de sofrimento. O Pai caridoso, o Pai amoroso, no qual ela acreditava, no qual ela acredita, não pode aceitar que haja tanto sofrimento entre os seres humanos e que esse sofrimento seja mantido. E aí ela mudou de opinião e ela disse: a medicina e a medicina que ajuda o paciente em todo o processo, seja no tratamento, seja no paliativismo, seja na morte assistida, ela é um instrumento divino. Ela é um instrumento da divina providência para aliviar a dor do filho. Portanto, ela também faz parte da obra de Deus. Assim como o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um outro argumento importante. Se Deus nos deu o livre-arbítrio também funciona, e talvez funcione somente para isso, para a gente gerar bondade, bem-estar, compaixão, alívio entre nós. Da pessoa com ela mesma, da pessoa com seus familiares, da pessoa com seus amigos, da pessoa com seus inimigos. É isso. Amai-vos uns aos outros é também você ter compaixão pela dor do outro. É também você ter respeito e você ter empatia pelo sofrimento alheio. É isso que eu diria. Se você não aceita essa ideia, você está a favor da dor, você está a favor do sofrimento. E talvez a dor e o sofrimento não sejam obra de Deus, mas sejam obra do outro. Então eu colocaria essa interrogação para as pessoas religiosas refletirem a respeito. De que lado você está? Você está do lado da obra divina ou você está do lado oposto? Quando você reafirma a dor, o sofrimento e a agonia do outro e não deixa o outro se livrar dessa situação. Obrigado, Adriano, pelo papo e por iluminar esse debate. E obrigado a você que acompanhou a nossa conversa. Aproveito para deixar 2 convites. Confira os outros episódios do videocast Drafters e, claro, leia O Dia em que Eva Decidiu Morrer, um relato potente e delicado, com histórias de pessoas que optaram por uma morte digna quando a vida se tornou um martírio. Um abraço e até a próxima.